Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao Conecta SBF com um episódio muito especial. A gente deu uma pausa aí nos podcasts, a gente começou a lançar conteúdo técnico da reforma sobre empreendedorismo, foi uma pausa pensada e agora a gente vai retomar, como a gente já falado, o podcast com clientes, com pessoas, com tema intercalado com os conteúdos que a gente vai lançar até o final do ano. A gente já cumpriu a meta lá dos 30. E hoje é um tema que demorou um pouco para ser gravado, porque é um tema que eu queria trazer, é o que iniciou a minha vontade de ter um podcast, um propósito. Acho que todo empresário precisa ter um propósito, e Deus colocou esse propósito lá para mim no ano passado. A gente fala um pouquinho aqui de Deus, sobre a nossa fé, mas a gente aqui tem um canal que é de empreendedorismo, então a gente foca na parte do empreendedorismo. Só que esse episódio especial, eu queria que a gente falasse um pouquinho da fé dentro dos negócios, né? Então, a minha mãe faleceu, na oração ali que eu fiz no início, eu falei assim, ó, tudo bem, todo mundo pode ter a fé que tem, mas eu acredito em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, então eu vou professar a minha fé. Ok, não é falta de respeito nem nada. Então hoje a gente vai trazer o podcast para falar um pouquinho de fé, né? Fé nos negócios e como isso pode melhorar a tua mente, como isso pode fazer você sair de situações muito ruins usando a fé e voltando para Jesus, voltando para ou então encontrando ele, conhecendo ele, enfim. Só que eu trouxe meu amigo, que é um cara que está me ajudando muito na minha caminhada, é um pastor maravilhoso, que eu sou muito grato, tá? Desde já por tudo, pela paciência, por todo o processo que eu tenho passado. Você é um cara que confia em mim, assim, é um cara enfim, que eu só tenho que agradecer como pessoa e como tudo. Então, hoje que eu trouxe o Emerson, que é o pastor da igreja que a gente serve. Hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo, mas eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho da sua formação dentro ali no empreendedorismo. Você está começando um negócio agora também, né? Você está Perfeito. saindo do mercado, transição que eu também fiz. Queria que você apresentasse, falasse um pouquinho de você, da tua trajetória profissional, do crescimento, e se apresentasse também s- sobre a sua fé, sobre o que você faz também. Perfeito, perfeito, Bruno. Primeiro eu quero dizer que é um prazer estar aqui com você. É um prazer também estar com você, que está nos assistindo. Espero que a gente possa ter um tempo produtivo, um tempo em que Deus venha ministrar no nosso coração e termos direcionamento que vem do céu. Bom, falando um pouco sobre mim, sobre a minha história, eu sou de família muito humilde, tá? Fui criado dentro de uma comunidade sem muita perspectiva de vida. E dentro dessa comunidade eu tive a experiência de conhecer Jesus. Isso marcou por completo a minha vida. Pensa num jovem que não tinha muita perspectiva de vida, uma perspectiva profissional. E uma vez que eu conheço esse Jesus, ele consegue mudar totalmente a minha realidade. É, então, falando um pouco, ampliando um pouco mais isso, então, quando eu tenho essa primeira experiência com Cristo, eu ganho direcionamento de vida, eu entendo que eu precisava formar uma família, e graças a Deus hoje eu tenho uma família, sou casado com a Beth, tenho lá 2 filhos, né, Isabela e Guilherme, são uma bênção na minha vida. Então, eu consegui ter essa projeção, consegui ter projeção do que estudar, eu estudei, né, sou formado em teologia, fiz administração também, é, sempre trabalhei na área comercial. Isso foi, assim, eu tenho certeza, Bruno, que foi um direcionamento que Deus ele entregou para mim. Porque, lembra, eu era de uma comunidade, não tinha muita perspectiva de vida. E quando eu começo a ter um direcionamento de Deus, eu percebi que Deus me conduziu muito mais para a área comercial. E eu me desenvolvi na área comercial, trabalhei em algumas empresas importantes. Eu não sei se você já ouviu falar na Telefônica. Já ouviu Sim, falar? pô, tá Trabalhei, vivo, né? né? A Vivo. Trabalhei na Telefônica, trabalhei na Vivo, trabalhei na GVT e entre outras empresas também, cuidando de projetos importantes. Então, assim, eu vejo isso tudo como a mão de Deus na minha vida me guiando.
me guiando, me levando para lugares em que eu pudesse ter uma projeção social melhor. E agora eu me encontro praticamente empreendendo, estou no início dessa trajetória, né? Estou empreendendo junto com a minha esposa e acredito que a gente vai ter uma outra parte da vida, né, com sucesso. E aí eu queria só que você falasse um pouquinho da importância da área comercial, principalmente dos pequenos empresários, né? É, quando a gente estuda, né, se orienta ali, a gente vai vendo, é muito difícil para o empresário a parte comercial, né? Então, assim, a gente brinca que o cara que sabe vender, ele já tem 50% do negócio, É verdade. chance do negócio dar certo, Sim, né? Que sim, o negócio, a maioria das coisas é venda, tem os outros e tal. É claro que se você vender pior do que você compra, não entender as coisas, vai ficar quebrado do mesmo jeito. Mas a venda é muito um ponto, um pilar muito importante. sim, E aí tem essa questão da venda, das técnicas de vendas, tem todo dizem, né, que a venda é um pouco é, treinado, né? Que você não, mas quem tem um dom sobressai. Então, eu queria que você sim. falasse um pouquinho dessa importância. Só para você trabalha numa empresa de colchão, né? Assim, que não, uma empresa de startup de tecnologia, não é isso? Sim, sim. Hoje eu trabalho para uma fintech, é um banco digital, E e você nós, atende o segmento de. de móveis e colchões, e vamos dizer assim, né? Eu cuido dos principais clientes do Sul, né? E Eu qual é a tenho uma dor que carteira de. você enxerga neles nessa parte comercial? Bom, a primeira dor que eles trazem para mim é o seguinte: é que o mercado está difícil. Muita competitividade. De certa forma, o Brasil está em crise, mas muita competitividade. Então, o grande desafio deles é driblar essa competitividade para poder alcançar aí melhores resultados. A empresa que eu trabalho entrega condições para que eles possam ter mais competitividade, porque eles compram através da nossa plataforma com os fornecedores e acaba tendo um benefício referente a isso. Mas você também me fez uma pergunta sobre o empreendedor que, se ele for um empreendedor que está acostumado com a venda, beleza, ele já tem 50% do caso Ou dele mais, né? resolvido, ou mais. Mas você imagina um empreendedor que não tem conhecimento de venda, não tem técnica de venda. Ele precisa estruturar toda a empresa dele para vender. Por quê? Porque venda é o coração do negócio. Sim, Se a empresa não se estruturar para comunicar com seus possíveis clientes, dentro de formando uma área comercial competente, ele pode lidar com um grande problema, fazendo com que o negócio dele possa ser que não vá adiante. sim. Então, a venda é muito importante. Isso é fundamental, né? Fundamental. E como é que você lidar com não, assim, dentro da parte comercial? Quando você vende, ou Eu quando você não, tenta não. vez Uma você vez eu vi, tenta abrir uma porta e não uma consegue. vez eu ouvi o Flávio falando isso, e aí tá linkado um pouco com, ca- eu acho que na vida a gente entende que cada pessoa, né, cada ser humano, você vai criando a sua especialidade e você vai criando algumas situações é, e eu acho que o empreendedor ali está muito ligado no dia a dia, Hum, ele acaba não vendo as deficiências dele, sim. né? E quando vê a deficiência técnica, e não a deficiência mental, sentimental. Hum, Eu me frustro muito fácil com não. entendi. Então, assim, se eu chego Como lá, lidar com isso? se eu chego lá, tento vender negócio, faço bom trabalho, às vezes o cliente não fecha, e aquele negócio tá lá, cara, eu volto mal de cabeça, eu Sim, volto, sim. mexe com a minha autoestima, que me remete a traumas de infância. Imagino. Então, assim, e aí o Flávio fala que o cara que, o Flávio, que é dono da Wizard e tal, né, que Ah, sei, sei. ele fala que é o seguinte, se o vendedor não souber levar não, acabou. O não é um alimento dele de todo dia. Ele É vai verdade. receber 100 não e dois, três sim. Exatamente, Então ele tem que exatamente. treinar a sua mente para receber não.
e Sim, você se sim. torna uma pessoa mais resiliente. Como é que você vê isso? Bom, assim, olha, por natureza, o vendedor, vamos pensar assim, naquele cara que é natural, vendedor que já nasceu com essa aptidão. Por natureza, ele é otimista. Então, se ele tem um projeto na mão, se ele tem algo que ele possa levar para o mercado, para um possível cliente, ele já carrega um otimismo porque ele acredita naquele produto, tá? Isso é o vendedor natural. O vendedor que é mais técnico, vamos pensar assim, é um cara que é muito mais introspectivo, é um cara muito mais analítico. Quando ele parte para a venda, ele vai ter que lidar com a frustração, ele vai ter que lidar com a questão dos nãos. Isso acontece. Poxa, eu sou da área comercial tem mais de 20 anos. É uma situação difícil. É uma situação difícil. Então, eu digo o seguinte: o não que todo vendedor ele vai encarar, seja ele natural, seja ele o mais técnico, ele precisa entender que é só um atalho para reflexão, Sim. ok? Porque o não ele vai vir, ele precisa voltar, analisar o trabalho, ele precisa analisar o que ele apresentou, como ele apresentou, entender quais foram os pontos daquela reunião, daquela apresentação que não foram positivas, os pontos que não foram positivos, e refazer esse trabalho. Mudando a abordagem, mudando a forma da comunicação, trazendo valor, e ele tem uma ótima oportunidade quando ele recebe um não. Acho que o vendedor ele não pode ter pressa de fechar um Acho negócio. que na vida, né, em geral, a gente vai crescendo, né, tomando porrada, e a gente só aprende mesmo com as frustrações, com os erros. Sim, A gente se sim, torna uma pessoa melhor, menos arrogante, menos achando que tudo vai dar certo. Você falou um pouquinho da tua história, né? Assim, eu também fui criado num lugar um pouco complicado ali em Bom Sucesso e tal, mas graças a Deus, assim, meu avô veio, construiu alguma coisa. O meu pai já, assim, já estava, então assim, eu não passei tanta necessidade por esse caso, hum, mas ali naquela escolha de você fazer a profissão, de colocar, e foi onde assim Deus muito. Eu acho que Deus usou a te minha. guiou. Cara, eu passei por tanta coisa ruim, assim, em algumas coisas na infância, de um montão de coisa. Porque se o meu pai é português, eu tinha a quarta série, Sim, e a gente entende na fé que cada um vai melhorando um pouco a geração, mas, cara, os filhos acabam sofrendo um pouco as consequências e de tudo, né? Dos relacionamentos e tal. E Deus meio que quando eu me converti em 2019, né? Assim, aliás, com 19 anos, ele me deu a minha profissão como algo sobrenatural. Foi sim, aonde eu consegui, cara, sobressair, ter a, ter a, sendo ali cada vez mais abençoado, cada vez mais visto, sim. quebrando aquelas coisas de que você não é capaz de fazer, de que é isso, aquilo, não, pô, você é um cara inteligente, tal coisa que eu nunca tinha escutado Você não antes, olhava né, dessa no forma. segundo grau e tal. Então, assim, a profissão, né, a minha carreira foi um cuidado ali muito de Deus em relação a tudo. Então ela foi me curando em muitas coisas e tal, foi me criando mais. E aí aí eu cheguei, porque assim, eu sempre cresci muito rápido. Não falei, cara, como é que você cresceu e tal? Eu me lembro que eu comecei, sei lá, ganhando, sei lá, um salário que era acho que é 600 em 2006, em 2009 eu já tava com 5 vezes mais, assim, porque eu fui crescendo muito Era rápido. um bom salário nessa época. Era quase 3.000, pô, 3.000 naquela época era muito bom. E ali as coisas foram colocando. Só que chega numa situação de frustração, as coisas todas. E aí a gente tem que tomar um cuidado um pouco na virada de chave. Hum, Porque assim, existe. Aí agora a gente vai entrar na fé, de fato. sim, E aí é a questão que Deus te abençoa, Deus te dá algo sobrenatural em cima de algumas coisas e vai abrindo portas, hum, né? E você vai se tornando uma pessoa influente e tal. E quando se abre portas, também abre outras coisas junto, né? Vem um carro que você
tanto queria comprar e não pode comprar, mas aí naquele momento você se esforça em comprar porque todo mundo ao seu redor usa o carro. Hum, E aí é onde a mente, onde a fé é importante para você se colocar ali de fato em quem você é. E aí, colocando isso, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como lidar com o sucesso, porque a gente fala muito de perda e tal, é muito fácil. Perdeu, tá quebrado, tá tudo certo, não tem muito o que fazer, é mais fácil de eu restaurar. Mas como ter esse cuidado no sucesso, de não perder essa essência de Deus, de manter ali o princípio. manter os E eu não tô princípios. falando de princípio de o cara ser mau caráter, não, de perder, não, de nem ser vaidoso, porque as coisas acontecem quando você vai crescendo, você acessa outras coisas, você veio da comunidade. Sim, Quando você começa a crescer, você ganha mais dinheiro. Você está acessando outros lugares que você não acessava antes, com outro sim, tipo de pessoas. sim, E, e isso também se torna perigoso, não, ao meu ver, porque isso te remete feridas que muitas vezes você quer compensar aquelas feridas por algo que foi compensado na tua carreira. E aí é onde você pode cair em cima do sucesso, perder o princípio e dar aquele bug assim, cara, quem eu sou? sim. Perdi minha fé, Perdeu a usei minha identidade. fé que Deus me deu, assim, usei algo bom que Deus me deu, caí. Cara, o que acontece? Ou então nem caiu, mas você vê que chega um momento que você não tá mais com aquele princípio que você tinha. Cara, me perdi, quem sou eu? Sim. A gente tem que ter cuidado com o sucesso na nossa vida, com o prosperar, com o nosso crescimento. Assim como existem determinados tipos de crescimento que podem gerar uma deformidade em uma criança que de repente tem um crescimento muito acelerado, Uhum. algumas pessoas não sabem lidar com o seu crescimento. E de repente, que ela tem um crescimento, ela foi educada na fé, ela conhece Jesus, ela está firmada nisso, e de repente ela tem um crescimento mais amplo, tem um crescimento mais acelerado. Pode ser que, se ele não entender que o seu crescimento foi fruto de uma bênção de Deus na vida dele, de um direcionamento que Deus derramou sobre a vida dele, e ele achar que ele foi por mérito exclusivamente dele. E às vezes pode ser, né, pastor? Assim, assim, tem coisas que você vai crescer pelos seus méritos, se você é Sim, ateu ou não. A questão toda é que as pessoas se perdem, que aí depois é um tema que é o tão famoso, que as pessoas que se perdem começam a ter condutas erradas, a gente vai voltar pro nosso tempo aqui, aí sim, os cristãos, a pessoa que conhece Jesus sim. e se tem condutas erradas, mas eu acho que tudo começa por aí. Mas eu não estou excluindo o mérito da pessoa, do crescimento. Aham. É claro que a pessoa, ela se esforçou, claro que a pessoa estudou, é claro que a pessoa pesquisou, por exemplo, a área que ela estava atuando, e ela teve o crescimento. Claro que existe o mérito da pessoa. Mas vamos lá. Tudo que nós temos, eu costumo falar isso até na igreja, É Deus que nos deu tudo que o ser humano os dons, tem, né? tudo que dons, talentos, o que o cerca, o que está ao seu redor, tudo isso provém da mão de Deus. Também, eu tenho essa fé também. A família que você nasce, o que você acessa na sua infância, tudo vem da mão de Deus. Então, por mais que a pessoa tenha mérito e ela consiga acessar novos Mas ela só teve lugares, esse mérito pelo dom de Deus. exato. Por isso que eu digo, Por ela aquilo que Deus precisa, derramou na vida dela. ela precisa reconhecer que ainda que ela tenha trabalhado duro, que é o que eu acredito, o que traz prosperidade é um trabalho duro, ela precisa Sei que você trazer a recebeu uma consciência. herança, né? Aí pode ser que seja diferente. Pode ser que seja diferente. Mas o pai dela, alguém da família trabalhou duro para aquilo, né? Se for Aham. lícito, claro, uma situação lícita. Trabalhou duro para ter. Sim, Mas alguém eu digo, trabalhou. a gente não pode esquecer que se a gente conseguiu trabalhar duro, foi porque um Deus foi lá e te deu fôlego de vida. Você não é uma pessoa acamada, Sim, doente. Pô, se você conseguiu trabalhar e teve inteligência, cara, Deus te abençoou. Você tem inteligência porque Deus te fez um ser humano sim, e você é exatamente. dotado de inteligência. Então, assim, tudo a gente precisa agradecer a Deus, em tudo. E a gente não pode esquecer
de nada que a gente venha conquistar, de que existe um Deus criador que faz o sol nascer entre os bons e os injustos. A gente não pode esquecer disso. Então, mas aí, agora a gente vai entrar um pouquinho no tema que a gente quer. E aí, quando a gente vê condutas erradas, quando a gente vê pessoas que caíram, né? Que se todo mundo cai. Uma vez eu escutei de um pastor que eu nem gosta aí, que é meio assim, mas ele falou uma coisa que falou assim, cara, a gente tem a mania de botar o dedo quando a pessoa cai. Mas tudo que ela já fez não se desfaz porque ela caiu. Entendeu? Então, se o cara fez lá, caiu e foi, salvou vidas e ajudou e colocou, Deus não apaga o passado daquela pessoa. A pessoa caiu, a Jamais. gente precisa levantar, entender e tá tudo certo. Que, E existe esse, 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 como é que eu vou colocar aqui, né? Para quem tá de fora é muito fácil linkar. O cara é cristão, é safado porque fez isso ou aquilo. hum, Ninguém enxerga o momento e o que caracterizou aquilo. que E, levou ele a viver e aquilo? ser cristão, a gente sabe que não te inibe de nada das coisas que todo mundo passa. Sim, Você pode ter sua fé, pode orar, pode se blindar, pode ter uma família ok, mas não tá livre de você tá fazendo a sua parte, não tá livre, desculpa, Beth, não é o exemplo, uhum, mas você não tá livre talvez da tua esposa cair e sair de casa mesmo que você tenha feito tudo. E entendi. a mesma coisa um sócio, você tá com um sócio, os dois são legais, às vezes um se desconecta e você cai. Então, não vai te isentar de nada. Por mais que você faça a É sua porque parte. você é humano e você está Mas você cercado. faz a sua parte. Sim, E aí, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Primeiro, o que que você entende das pessoas que você vê assim, cara, aquele cara era de Deus, pô, montou aquele negócio, cara, ele caiu. sim. O que que você entende que. O que que ele se descuidou? O que que você entende linkando a fé? E depois também é o seguinte, que eu queria que você falasse. Se você já sofreu ou tal, mas o preconceito também é o contrário. Que a pessoa, por ter um trauma de alguém que caiu, porque eu já vi, enfim, que, enfim, da fé que não pagou funcionário quando saiu e aquilo carrega aquele funcionário que estava quase que indo para a igreja. Fala assim, cara, Carregou o um mau cara, testemunho. entendeu? E isso afasta. E eu acho que a Bíblia fala sobre isso, cara. Você tem que dar o exemplo para você não afastar as outras pessoas que não têm a fé. Então isso é muito grave. Eu acho que Sim, isso é uma questão muito grave. Mas assim, o que que você entende? Por que essas pessoas caíram? É claro que cada um tem sua história, cada um mas tem sua eu tô história. falando de princípios. O que que você acha que inferiu ali um princípio? É não ter orado? É não ter se alertado em certas coisas? É. O que que você entende? Eu entendo que cada caso é um caso. É. Mas, na maioria das vezes, isso acontece, principalmente com um cristão, quando ou ele sofre uma decepção, seja ela familiar, seja ela com pessoas, você acabou de citar aí sócios, pode ser que um sócio ele tenha feito alguma coisa ou ter ludibriado ele em alguma situação que fez ele como se ele tivesse desviado, né? Vamos Sim, pensar assim. Eu acho que cada caso é um caso, mas quando a gente pensa como um empresário, como a gente pensa de alguém de sucesso, a gente precisa guardar o temor de Deus. Guardar o temor de Deus. E procurar fazer aquilo que é certo. E não dar concessões no processo. Você já ouviu falar, não sei se tua avó já falou assim, que um abismo puxa o outro abismo? sim. É a mentira, né? Exato, Você mente para cobrir a outra mentira, você exatamente. afunda mais ainda. Às vezes a gente está no auge da nossa espiritualidade, às vezes a gente está no auge da nossa carreira profissional, do nosso negócio, e surge uma oportunidade
de a gente fazer um negocinho que nem é tão errado assim, uma coisinha boba. E a gente, às vezes, nesse momento, a gente não guarda, sendo que uma coisa vai ser ligada à outra. Você acabou de falar da mentira, né? Quem mente uma vez, ele vai ter que sustentar aquela mentira. E vão surgir situações que ele vai cada vez mais precisar sustentar E, aquela mentira. e nenhuma queda é em um ano, em um Ninguém cai de uma mês. hora para outra. Ninguém cai. É Ninguém cai sobre de uma hora para outra. legalidade, coisinha Exato, pequena, brecha que você dá. exato, exato. Então, assim, é, é, Jesus, ele fala sobre vigilância. é, Ele fala que a e, gente precisa e é vigiar bem e orar. sutil, cara. Muito sutil. E eu acho assim, a gente não queria muito entrar na questão de fé, mas a gente acaba entrando porque é de Não fé. tem jeito. Mas assim, eu acho que a gente tem um leão que ronda, um, um devorador que ronda, e ele vai ali na brecha. Ele sabe que você é de Deus, sabe que ele não vai nem te tirar, porque mesmo que você peque, às vezes, se você tem a essência de Deus, você não vai perder, Hum, mas ele vai tentando comer pelo lado. Aí ele vai fazendo alguma coisa, uma brecha, uma situação financeira, Sim, alguém que te deve, aí aquilo vai te deixando vulnerável até o ponto que você fala, cara, eu preciso fazer isso para sobreviver. exato. E aí é onde começa a queda, né? Mas o que eu vivi, tá? De empresários Sim, que caíram, cristão e não cristão, é a soberba e a arrogância. sim. Eu acho que é 95% de se achar. Eu não tô falando de comprar um carro que não deveria Não, comprar. não é É isso. É se achar que sobre. você é muito. É. Você se E aí projetou você acima dos perde. demais. Você chega um momento que você perde a visão de quem te colocou lá em cima. Exatamente, E exato. aí é onde começa. A gente estava conversando aqui atrás. É, as maiores quedas que a gente vê são sobre coisas que tu fala assim, cara, não é sobre o pecado em si que a pessoa comete. É sobre todo essa arrogância. Fala, cara, Deus fala, cara, agora, meu irmão, tu se meteu num negócio que agora tu tá usando meu nome pra uma coisa que não é minha e, cara, e não sou eu não. Então, vamos cair aí. Aí cai e derruba tudo. É uma situação bem Sim. complicada. E aí. E aí que eu falo, porque, mas agora vamos falar da pessoa que faz tudo certinho e tal, e sofre o preconceito por essas pessoas, né? Se você chegar num ambiente que a gente até conversava, né? Que, pô, vamos orar, vamos não sei o que lá, Deus e tal. Aí você fala, esse cara é crente, eu não quero nada com ele, porque crente tudo é safado e tal. Sim. O que que você enxerga nisso? Como é que é a resiliência para tu quebrar isso? É, Porque isso existe também. A gente tá falando do cara que é errado, caiu. Mas agora vamos falar do cara que é certinho, mantém a sua vida certinho, sim. Mas o certinho, paga. o errado hoje, uma vez ele foi certinho. E de alguma maneira ele sofreu a pressão, como você disse, preconceito, seja lá o que for, ele sofreu uma pressão. Vamos beber ali no. Exato. Só uma E bebidinha. nessa pressão ele abriu a guarda e fraquejou. E eu vou te dizer, é um desafio muito grande para o empresário, para um profissional que quer manter a sua fé. É um desafio muito grande, porque pressões externas elas vão vir. E aí a pessoa tem que, sabe, como eu acabei de dizer, precisa estar vigilante, precisa estar atento. Pode ser um caminho que ajude ele, oração, buscar comunhão com Deus, leitura da palavra, estabelecer limites, sabe? A gente, seja como empresário, seja como profissional de sucesso de qualquer área, a gente precisa estabelecer limites para a gente, quando chegar a uma situação de pressão, a gente já tenha isso mapeado em nós, falar assim, ó, aqui eu não posso ir, porque se eu der brecha, eu vou provocar escândalo, eu vou deixar de ser, no final das contas, eu vou deixar de ser quem eu sou, um filho de Deus. Exatamente. E eu tô falando por mim, tá? Meu exemplo. Não sei nem se eu posso falar aqui, mas enfim. Quando eu me separei em 2013, Hum, eu. As pessoas que eram mais próximas da igreja e tal não me acompanharam. Aí eu fiquei ali no limbo com meus amigos do trabalho e tal. Só que aí no primeiro, na segunda vez, "Pô, vamos beber, taraca, tal. Mas quando você se posiciona, hum, amigo, você consegue flutuar até
nesse mundo sem o cara nem tocar em você. Sim. É O teu posicionamento é impressionante. claro. Por mais assim, e depois chegou no momento que eu ia sair e tal, mas eu não saía com duas meninas no mesmo dia, eu ficava tranquilo, eu só ia pra curtir mesmo. No final de tudo, a gente, a gente tinha um grupo de amigos que ia independente, não ia pra aquele negócio de farra, Só da de farra. sair de todo mundo e tal, e era um ambiente bom, gostou. E aí depois ele zoava assim que tinha LC, aquele. Agora, aí uma vez eu fui com meu amigo, ele, você vai dirigir. Aí eu passava pela LC que ele falou assim: agora para, mané, agora eu tô tranquilão e tal, que era aquela pressão porque eu não bebia, né? Sei, Eu não sei. bebo ainda, mas assim, então assim, eu acho que você se posiciona. Sim, sim. E ali, naquele momento, você consegue ser quem você é sem ter que mudar sua fé. Então, acho que ali é muita falha. As pessoas tentam se moldar a uma situação Para poder ter o e não se benefício. posiciona. Olha, você estava E a, falando e, a, isso, e a melhor coisa que tem quando é aquele que fala assim: ah, nem vou perguntar para aquele cara lá que que ele é ele é crente. crente, ele não vai mesmo. Então, aí isso aí ele não faz aquele jeitinho, não. Então, Ó, deixa eu te falar um negócio. Você estava falando isso aí, isso me fez lembrar um episódio que eu sofri na pele o meu posicionamento. Eu fui trabalhar numa empresa, na verdade estava no processo seletivo, já tinha passado por algumas etapas, era uma empresa muito importante, não vou citar aqui o nome dela, mas era uma empresa grande e eu, com certeza, eu iria trabalhar na área comercial, ia ter um mix, né, da área comercial com treinamento, de treinar outras pessoas, então eu ia acabar liderando também um corpo de funcionários nessa empresa. E o que aconteceu? Na primeira, quando eu fui para a última entrevista, que era praticamente o cara que mandava em tudo, ele percebeu que eu era crente. E quando ele percebeu que ela é crente, ele perguntou assim: mas se você bebe? Eu falei assim: não, não bebo. Poxa, mas aqui na empresa geralmente a gente sai, faz um happy hour na sexta-feira. Você iria com a gente? Eu falei: iria, qual o problema de fazer um happy hour com vocês? Ah, tá. Mas e a bebida? O que você ia beber? Eu falei: olha, eu beberia, não cerveja, mas eu beberia. Ele perguntou: mas o que você beberia? Eu beberia um suco de laranja. E ele era de outra religião, eu tinha percebido por alguns símbolos que tinham naquele lugar. E sabe o que aconteceu? Não entrei na empresa. Então, em alguns momentos, o nosso posicionamento vão nos trazer prejuízo. Mas como a gente mas Deus falou, vai lá e. Deus vai lá e restitui. Por isso, assim, eu não sinto a menor falta de não ter trabalhado naquele lugar. Eu entendi que Deus proveu de uma outra forma. E ali, de repente, Deus estava testando o meu coração, vendo o meu coração, e até mesmo eu estava conhecendo o meu coração do quanto é importante eu estar posicionado. A gente precisa estar posicionado. Hoje, eu trabalho numa empresa que geralmente a galera faz happy hour. Eu vou com todos. Quando eu posso, eu tô lá com eles, bebendo a minha água com gás. Eu bebo Coca-Cola com Red Bull. É, Red Bull eu tomava, assim, que eu gostava. sim, sim. Mas é isso, mas é sobre isso mesmo. Ótimo, ótimo. Porque você consegue, é óbvio, né, que tem seus limites e tal de coisas. Isso pode até abrir brechas, mas você também não, você não pode rejeitar, também não ser aquele negócio assim, não, cara, eu vou me isolar aqui. Você precisa fazer o network. Você precisa O fazer o network network. precisa estar ativo. Não dá para ser aquele assim, vou fazer Não isso, pode eu ser sou bitolado. cristão É. e eu vou fazer sim, acabou e tal, porque, cara, você vai precisar. é, Sim, Jesus viveu sim. entre Pecadores, to, é publicanos. óbvio, entendeu? Então você não pode se isolar, achar que teu mundo é aquilo ali e Não, acabou, não, não, não. entendeu? Você tem que se posicionar. É Sim, difícil, sim. mas sim, cara, tem coisas. Você compartilhou aí, é verdade. Eu fiz duas vezes o processo para KPMG, 2 anos, em que eu tinha. Quando eu fiz 18 anos, o meu pai me deu uma loja com sócio, que o sócio saiu em 6 meses. Hum. Aí eu pensei, não vou fazer faculdade, comecei a fazer a faculdade, 2 anos depois eu queria entrar na área, e aí a loja quebrou lá. Quebrou não, mas não foi muito bom, a gente conseguiu zerar a conta lá, eu fui trabalhar com meu pai. Foi a pior coisa que eu fiz, porque eu fui como fracassado, que deu errado. Hum.
E eu passei um ano, cara, assim, indo na igreja lá, todo dia orando, chorando, porque eu ia na entrevista, não passava. E, cara, e aí aquilo ali já tava naquela. E eu comecei a querer entrar na área, né? Então, aí eu passei tudo aquilo ali, cara. Aí, pum, me formei em 2005. Eu falei, agora que eu entro na área mesmo e tal. Não tava feliz ali no negócio com meu pai. Aí foi quando aconteceu um negócio lá, meu. Briguei com meu pai, me chamou de ladrão, falando, agora eu vou sair. Minha mãe me deu apoio. E eu comecei a mandar e-mail para os que eu já tinha enviado, cara. Eu cheguei em casa, ele falou: envie os e-mails pro que você estava enviado. Aí eu falei: beleza. Eu peguei lá e fui chamado por um que eu já tinha enviado 2 meses antes. Nossa. Aí eu comecei a carreira e tal. Depois eu fui trabalhar na Deloitte, que também era uma multinacional. Essa daí era uma multinacional de auditoria. E eu chorei e tal. E numa entrevista no final, que eu fiz todo o processo, passei no final, ele falou assim: mas você é noivo? Na época eu era noivo. Sou, mas você vai casar? Eu falei, sou noivo. Aí ele falou, não, porque você é muito, muito novo, porque na época eu tinha 22 anos e tal. Sim. Aí ele falou assim, ah, mas como é que você vai viajar pra auditoria, ficar até mais tarde sendo noivo e querendo casar e ter filho? Eu falei, ué, que auditoria é esse mundo, né? Você viaja, tá aqui. Eu falei, ué, mas tá e tal. Aí o cara, você não podia falar que era noivo e tal. É isso, cara. Deus fecha a porta lá, depois você Sim. vai colocar, ele te restitui. Então, assim, e depois eu fui entender. Que eu falei assim, cara, já pensou? Se eu vou viajar, se eu caio para essa situação de bebida, de tal, de um montão de coisa, no momento que eu tava frágil, né? Então, assim, Sim. a gente não sabe o que que Deus te livra ou o que não coloca, mas eu acho que é um pouco sobre isso, né? Sim, De sim, as também. portas que abre e fecha. Sim. Agora eu queria falar contigo sobre o tema da teoria, Teologia. teologia da prosperidade. Hum, Que você é pastor, você vai saber bem isso aí é uma coisa que eu sempre tive dúvida, hum, tá? E um montão de coisa, né? Então, assim, só que essa teologia da prosperidade, porque eu tô trazendo aqui no podcast e tal, é pra gente amarrar um pouco os assuntos que a gente falou sobre empreendedor, tá. tá? E sobre essa necessidade de achar que tudo é sobre prosperidade, que você vai dar certo fazendo isso, aquilo. Então eu queria que você explicasse ali o que que seria a teoria da prosperidade. Teologia da prosperidade. Teologia, tipo. Bom, a teologia da prosperidade, ela veio dos Estados Unidos e caiu aqui no Brasil com uma forma mirabolante das pessoas enriquecerem. Geralmente eles ligam a prosperidade como um enriquecimento, né? Acho que prosperidade é só ficar rico. E isso praticamente trouxe um dano muito grande para a igreja brasileira. Não só nos Estados Unidos, tá? Mas para a igreja brasileira também trouxe muito dano. Eu vejo que muita gente, muita gente fiel a Deus se desviou por causa dessa teologia. Muitos pastores se venderam por causa dessa teologia. Ela trouxe muitas oportunidades para se levantar pastores que venderam a sua fidelidade a Deus, venderam a sua simplicidade, para que, através de um método, pudesse arrecadar mais dinheiro para a sua igreja. Através de um método, pudesse não só arrecadar também, mas, vamos pensar assim, enriquecer também. A gente vê a história de alguns pastores que enriqueceram por causa dessa teologia. E agora, o dano que é causado na igreja como um todo, eu acho isso muito sério. Empresários fluíram nisso, né? Seguiram esse caminho, dando dinheiro, fazendo sacrifício. Vambora! Vamos colocar aqui nessa fogueira, vamos colocar dinheiro aqui porque eu vou ficar rico, eu vou prosperar. Prosperar meu negócio, Vou tá? prosperar meus negócios, portas vão se abrir. E a teologia da prosperidade, a base dela é como se você fizesse troca com Deus. É porque eu dei o dinheiro aqui e agora Deus tem a obrigação de me abençoar, tem a obrigação de fazer eu enriquecer. Então a teologia da prosperidade trouxe muito engano e as pessoas queriam prosperar a todo e qualquer custo. Por isso que
algumas igrejas que abraçaram essa teologia fez um grande mal para a comunidade. Eu acredito que nós estamos vivendo um tempo hoje que as pessoas estão saindo desse caminho. Eu acredito. Eu acredito. Eu acho que na igreja, sim. Eu acho que na igreja, acho que ela é, já sentiu todos os danos. Estão sentindo, não. Já viram todos os danos. Mas eu não sei se agora virando isso para o empresário, Para o espectador, empresário, o empresário eu acho que tá começando um pouco agora, assim, porque. E você vê lá, tipo, o Pablo Marçal, eu vou citar aqui mesmo porque o que aconteceu, batizando gente, falando que era de Deus, misturando negócios junto, de prosperidade, isso que lá o quê, de ele é um política, coach, né? de tudo. Então, assim, isso é muito perigoso no meu ver, Sim, porque eu lido com o empresário no dia a dia. Então, eu não lido com o empresário coach de nada disso. É o cara que tá sim. ali, vai fechar o contrato, Tá toma um batalhando. calote. Cara, e aí você chega pro cara, vende que ele é só fazer aquilo, é só ter uma mente, isso aqui lá o quê, É é só. só fazer um gatilho, é só fazer um negócio, só gravar um stories e tal, que a parada Vai vai explodir. explodir. Isso gera um buraco de uma frustração que, cara, é destrói vidas, Sim. destrói empresas e destrói um montão de coisa. Então, e, e, e graças a Deus, Deus é muito bom comigo, porque assim, ele foi me preparando para essas coisas assim, e mesmo assim eu tô um calote, mesmo assim eu sou enganado. Mas uma vez eu orei de madrugada e no dia seguinte entrou um cara de contato comigo do nada. Eu falei, pô, é a resposta que eu precisava de Deus, do cliente que eu precisava e tal, beleza. Aí eu cheguei lá, aí o cara tal e tal, foi bom. Pensei que o cara ia ser meu cliente, ou isso, ele queria me vender. Eu falei, ih, cara. Falei, pô, cara, pra cima de mim. Aí a parada aconteceu e tal. De repente chegou alguém na sala, porque é de Deus, sei lá o que, orando e tal, vou orar. Falei, cara, essa parada não é de Deus. Mas olha o quanto eu passei na vida, o quando eu me quebrei, o quanto para eu ter esse discernimento. Imagina alguém que, Ali que, novo, que tá ali engateando. desesperado, talvez por uma parada toda, e Deus colocou no meu coração, não é de mim. E aí você entende e fala assim, cara, todo dia que você sai, você ora, tem alguém querendo te tirar do que você orou e tem alguém, e tem Deus que vai mandando Sim, tá. Mas beleza, mas olha a caminhada que eu tive para poder ter esse discernimento. para poder. Mas no dia que eu tiver mais vulnerável, como já aconteceu, do cara do nada querer comprar minha empresa num momento financeiro ruim, falar, não, então é de Deus, é de Deus. É quando eu fui orar, eu falei, Deus, ó, a proposta é essa, eu vou sair da situação, mas ó, não quero saber de dinheiro. Você tava até no dia que eu falei, Sim, sim, eu sim. falei, não quero saber de dinheiro, a empresa é tua, eu confio em você, e não aconteceu. E aí na semana seguinte, piorou a situação financeira e eu fiquei, sei lá, 2, 3 semanas ali sem conseguir nem fazer. Mas agora Deus foi lá, tá reagindo, tá restaurando. Amém. Amém. Então, assim, é muito complicado, é muito complexo. Você vive os dois. E aí você entra nessa teoria da prosperidade que tudo vai dar certo. Você Sim, vai uma pro linha muito furaco positiva, muito de positiva. frustração, irmão. É legal. É legal isso que você está falando. Esse Você não buraco acha de que é assim, não? filtração. Sim, sim. É, Porque tem gente, ô Emerson, que é a última esperança, irmão. O cara pega o último dinheiro que tem e vai lá e e, sacrifica. e joga ali como última É. esperança. Deixa eu falar uma coisa importante sobre dinheiro, e sobre teologia de prosperidade, o que, que a Bíblia diz. Primeiro ponto. Pode ser que algumas pessoas discordem disso. Pode ser. O dízimo ele é bíblico. Ele é antes do, de se formar as leis de Moisés no Antigo Testamento. Abraão deu o dízimo. Jesus em nenhum momento também ele critica o dízimo, mas ele faz uma observação e acredita-se que a igreja do Novo Testamento também dava dízimo, sim. Através do dízimo, muitas igrejas conseguem ampliar
a sua mensagem do evangelho, a igreja ela cresce mais ainda, a igreja alcança novas pessoas. Então, dízimo, oferta, isso é bíblico, tá? O que não é bíblico? Barganha. Ah, mas está escrito lá em Malaquias 3:10, que quando a Deus gente tivesse entrega o dízimo, a obrigação. gente tem que fazer o desafio, eu vou desafiar a Deus que ele vai prosperar. Realmente sim. Mas precisa também entender aquele contexto em que Deus libera aquela palavra para a nação, para o povo judeu, que tinha saído já do domínio, né, dos seus da Babilônia ali, já tinha saído do domínio do cativeiro, mas ainda estava vivendo aí uma situação um pouco difícil, né? Eles tinham saído do cativeiro, mas ainda estava numa situação difícil. E nessa situação difícil eles deixaram de ofertar e Deus levanta o profeta para que ele pudesse restaurar a nação, e uma dessas restaurações trazia também o dízimo, para que houvesse mantimento na casa do tesouro, para que as pessoas pudessem ser assistidas e tivessem condições de ter o alimento através da casa do Senhor. Mas enfim, muitos pregadores que pregam sobre a teologia da prosperidade acabam manipulando muito essa palavra. Então você sai de algo que é natural, onde você mantém a sua fidelidade, para ir para um algo de desafio, para um algo de manipulação, para algo da barganha, que as pessoas querem partir para barganhar para Deus, como se Deus fosse obrigado a enriquecer as pessoas. Não é bem assim. Tá? Não é bem assim. Então, a gente fecha então esse primeiro ponto dizendo, isso é bíblico. A teologia da prosperidade que ensina as pessoas a barganharem, não é. Isso traz corrupção. Um outro ponto que eu quero dizer é o seguinte: as pessoas, na ânsia de querer enriquecer a qualquer custo, acabam se corrompendo. Aí eu falei lá no início, né? Um abismo puxa outro abismo. Então, quando as pessoas acabam se vendendo para esse pacote de sucesso, elas se frustram. Entendem que Deus não é fiel, de repente entende que fez uma burrada, muitas vezes se desviam, outros querem manter o status ali e acabam acontecendo esses casos de picaretagem no mercado, às vezes deixam de pagar outras pessoas, às vezes deixam de dar gratificação para o funcionário, às vezes deixam de dar assistência para a família. E acaba não honrando os seus fornecedores, acaba não honrando a sua família, acaba não honrando os seus funcionários, e ela entra num buraco, cara, que é muito difícil de sair. E muitas das vezes, por causa dessa ânsia, o nome do Senhor é negado. Isso é muito ruim, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Muito cuidado mesmo. Minha convicção é que quando você entra nessa seara, você troca o poder e Deus pelo dinheiro. Sim. E é como se você estivesse cultuando outros deuses. Então, e a gente fala cultuar outros deuses, a gente está falando do empreendedorismo do dinheiro, mas tem vários outros exemplos. Por exemplo, em igreja que o cara só vai no culto se tiver um cara famoso para pregar e do pastor lá do negócio. Então você está colocando coisas em cima do poder de Deus em que ele que tem que agir independente das pessoas que tá. Não é as pessoas que tragam Deus, é Deus que se manifesta naquelas Atrai. pessoas. Mesmo que aquelas pessoas, aí tem coisa que você não entende, que a gente tava falando aqui. Exemplo, é, eu entendo assim que quando alguém usa o nome de Deus, isso que para mim é o mais grave. Usa o nome de Deus e não se mantém correto, porque assim você pode cair, você pode quebrar, você pode dar. Mas é Você sua pode passar por um momento postura. difícil. Não, é tua postura. Cara, errei, desculpa, perdão. Não fiz por mal, vou te pagar, vou fazer isso. Eu acho que isso é fundamental. E isso faz parte de um Coloca caráter, de de caráter. um E caráter aí Deus cristão. honra, Exatamente. independente do negócio. Exatamente. E o que eu entendo, Deus. Aí, por isso que a gente vê. Você é pastor, você deve ver várias pessoas que caíram ou não. Tem pessoas que caíram e tu fala assim, cara, como Deus coloca a mão nessa pessoa, irmão?
que esse cara fez, o que o cara colocou, mas por que Deus coloca tanta mão naquela pessoa e tem outro que tu fala assim, caraca, eu pensei que esse cara era tão correto e caiu de um jeito assim tão envergonhado. Porque eu entendo que assim, que quando você, por exemplo, quando você é pastor, não tô falando Hum, você, e você faz algo disso, você traz consequências à vida de várias pessoas. sim, E Deus tem misericórdia das pessoas que você afetou errado. também, também. Então ele vai lá e vai salvar, vai colocar, independente se aquela pessoa caiu ou não, daquelas pessoas. E vai ter Vai o honrar, cara. cuidado e vai honrar aquelas pessoas muito mais do que aquele que se dizia cristão que Sim, colocou lá. E aquele lá, pode muitas ser. vezes, ele cai. É, pode ser. Porque assim, porque uma vez eu estava conversando até com esse crismano meu que virou padre. Ele trouxe uma coisa para mim que guardou no meu coração pro resto da vida. Ele falou assim: Deus, ele olha tudo que você fez ao longo da sua vida. E ele entende o seu coração e o porquê você chegou Nesse numa ponto, situação nesse de estado caída. de queda, Muitas sim, vezes as pessoas caem por tudo que aconteceu na sua vida por não é responsabilidade sua. Por alguém que fez alguma coisa. Por exemplo, que alguém que sofreu um abuso quando era criança. sim. A pessoa Você não carrega acha que aquilo. Deus vai ter misericórdia de alguma coisa que ela possa ter de consequência quando ela Sim, crescer sim, e Deus não olha assim, cara? Porque Deus sonda a vida da pessoa inteira. sim, E tem outras pessoas que Deus fala assim, cara, isso aí foi o caminho que você quis, eu te avisei. Pô, cara, e você escolheu a soberba, você escolheu me negar. sim, Então, muito sobre negar a tua fé e se colocar, tirar o poder de Deus na sua vida. E tem pessoas que caem por consequências de um montão de coisa, porque foi fraco, porque não orou, porque. Beleza. Só que nessas pessoas eu acho que Deus tem uma misericórdia especial e cuida. sim. Mais do que. Não é que Deus cuida mais de uma pessoa na outra, entendeu? Não É, sei se eu tô não, eu colocando. tô entendendo o que você está colocando. E eu falo o seguinte: Deus, ele é misericordioso. Deus é misericórdia. Se alguém tem uma trajetória de vida legal e essa pessoa caiu e hoje é uma pessoa que dá calote, é uma pessoa que não honra outro, é pessoa que está prejudicando o outro. Sabe o que Deus espera dessa pessoa? Arrependimento. É, se essa pessoa se arrepender, Deus vai reposicionar essa pessoa. Essa pessoa vai começar a agir de outra forma. Ele vai começar a honrar os seus compromissos. É claro, a gente estava falando aqui que existe aquele caso que a pessoa às vezes está devendo uma outra pessoa e às vezes não liga, não fala, não diz nada, pela vergonha, pelo constrangimento, não porque ela é má, mas é porque ela está passando uma situação difícil. E aí, eu digo o seguinte: se você está devendo alguém, se você não está honrando alguém na sua área profissional ou porque você não pagou alguém que está prestando um serviço para você, a melhor coisa que tem é você ir lá e falar com essa pessoa. Agora, se você está vivendo uma vida totalmente afastada dos princípios bíblicos, dos princípios do céu, o que Deus espera dessa pessoa é arrependimento. Eu também creio, ô Bruno, que Deus ele ainda vai lá e vai sustentar, de repente, quem tomou um calote. De repente, Deus vai até trazer graça, dependendo do temor também daquela pessoa, de Sim, como é claro. o coração daquela Óbvio. pessoa, de como ela vai reagir àquela situação. Sim. Deus, ele com certeza, ele honra, ele faz as coisas, sabem, acontecerem, e Deus pode trazer, sim, alívio para essa pessoa. Mas o que Deus espera de todo aquele que anda num caminho errado, que É mesmo que tenha arrependimento. andado, é um arrependimento. O arrependimento é transformador, porque junto com a misericórdia de Deus, junto com o arrependimento da pessoa, existe uma coisa que é curadora, é o perdão de Deus. O perdão de Deus nos reposiciona como filhos. O perdão de Deus nos reposiciona como pessoas de bem na nossa sociedade. Sim. Então, assim, esse é o caminho que quem não está trilhando o caminho certo, o caminho da justiça,
precisa tomar essa decisão, voltar para os princípios, para os caminhos do Senhor, se reposicionar, receber o perdão de Deus e deixar que Deus volte a conduzir a sua vida, porque com certeza, se Deus está conduzindo a vida de alguém, Sim. essa pessoa vai ser uma pessoa honrada. E o empreendedor, ele, quando a gente traz esse papo, né, é sobre que o empreendedor entenda, né, Sim, que nada. E eu vou te falar uma coisa profética aqui que um dia. E é engraçado, o que você falou é verdade. Deus quer o seu arrependimento. E Deus é tão misericordioso, é tão grande, que Ele vai usar do que você pegou para você ser exemplo, ajudar outras pessoas a não não fazer o cair. mesmo, não fazer o mesmo. E isso eu quero deixar aqui registrado. Somente Deus decreta o fim. Sim, Não é a tua situação, não é o teu erro, não é a tua falência, não é o teu momento difícil, não é o que você fez ou deixou de fazer. Somente Deus vai decretar o seu fim, porque Ele é o início, meio e o fim. enfim, Sobre de Ele está todas as sobre coisas. todas as coisas. Então, o que eu entendo? Que aí vai em conta que você está falando. Se você se arrepender, entender. E aí é um defeito meu. Às vezes eu me culpo muito. E a culpa também é ruim. Porque assim, uma vez alguém falou pra mim, acho que foi que tava me discipulando, alguma coisa assim. Falou assim, cara, a culpa também é uma heresia a Deus. Aí eu falei assim, mas como assim, cara? Culpa é uma heresia a Deus? Pelo contrário, eu me culpo porque, pô, cara, eu me sinto, digno de estar ali com ele. Não, cara, se Deus te perdoou, se Deus deu o teu filho, morreu na cruz e ele tem misericórdia de você, quem é você pra falar que não se perdoa? Se Exato, ele tá te falando que te perdoa. exato. A receber o perdão de Aí eu Deus. falei assim, cara, é verdade. Então, assim, eu acho que é sobre isso. Hum, A pessoa precisa se perdoar, mas tem um caminho de volta sim, para que Deus retome. É o sim, caminho de você voltar, pedir perdão, ser sim. restituído, Falar, parar de mentir, sim, sim, não sim, colocar. Então, assim, não é nada demais. Você não precisa pagar a tua dívida, você não precisa fazer nada nesse cenário. Você precisa voltar, entender onde você parou e se reconectar na tua essência. sim, Ó, eu errei, perdão, sim. Eu é não isso. tenho dinheiro E agora dá para a pagar. cara, dá a cara a tapa. Você falou isso e me fez lembrar aqui de uma forma que a gente pode agir que glorifica o nome de Deus e traz paz para quem, de repente, um empresário ou um profissional de justiça, né? Traz paz e justiça para essas pessoas que estão envolvidas num caso como esse. Então, se você é um empresário e de repente você está passando por dificuldades para pagar quem te prestou serviço, quem te auxilia, né, no teu negócio, eu acho que o primeiro ponto é o seguinte: se você deve pessoa física, procure honrar as pessoas físicas. Você não tem o dinheiro para pagar tudo, honre as pessoas físicas. Você tem um fornecedor que está numa situação mais fragilizada, procure honrar esses fornecedores que está numa situação mais fragilizada. É claro que você pode ter fornecedores, possa ser que você tenha, por exemplo, bancos, que tem como você abrir um diálogo com eles e você postergar um pouco mais o processo, sabe? E eu acho que é importante para um empresário cristão ou um profissional, de repente, que está empreendendo, ele empreende na área profissional dele, para ele ter uma comunicação boa com seus clientes, com seus fornecedores, eu acho importante ele ter uma conversa franca com cada um deles. Isso é muito importante. Imagina, Bruno, você que está controlando a sua empresa, você está com as suas margens apertadas. O que você preferia? Tomar um calote de 100% do valor ou ter um fornecedor ou ter um cliente seu e virar para você e falar assim, Bruno, estou numa situação horrível. Estou devendo banco, estou devendo isso, isso aí. Mas eu preciso te honrar.
vou te dar 50%, daqui a tanto tempo eu espero driblar essa situação e te pagar o restante. Ou você prefere que o cara não te atenda mais, que o cara não te ligue mais e não pague mais o teu boleto? Eu prefiro que o cara seja honesto Honesto. ali. Honesto. E isso é super importante. Por mais que. Porque um cristão, mesmo que ele esteja empresário ou um profissional, ele pode passar por momentos difíceis. É, Ele não pode dar evasão mas ao erro. assim, mas aí a gente entra num cenário que aí é muito fácil, né? Ó, tô Sensível. devendo, E não vou vou pagar. pagar 30%, Não, acabou não, e não. coloca. Mas o ponto é o seguinte, e aí eu já tive, cara, eu não vou fazer, eu vou te pagar, eu vou parcelar. Mas dá aquele negócio assim, cara, beleza e tal, desculpa. Isso acho que é o mínimo que você precisa escutar, pelo menos da minha parte. Entendi, entendi. Eu já me estressei com um cara, eu tô até ligando pra um cara ali que ele não me atende, isso me deu uma raiva, mano. Porque assim, cara, tem que ser homem de Sim. assumir as coisas. Cara, desculpa, não vai dar, cancela a parada aí e tal, enfim. Então, e Seja coloca, transparente. Agora entendeu? também não dá pra falar assim, poxa, eu não tenho dinheiro agora, eu vou te pagar aqui Sabe tanto por quê? valor, aí começa a viajar. Não dá. Mas assim, porque o cara que chega pra fazer isso, ele nem pede desconto para mim. Deixa eu te pagar a metade. Quanto é que eu tô te devendo? Me parcela pra mim em 6 vezes e reconecta aqui a situação. Eu acho que o mínimo que a gente precisa esperar é isso. Sim, Entendeu? Te falar assim, cara, vem cá, te devo aí 2.000. Pô, vamos fazer o seguinte: reduz o meu honorário dali pra frente, sei lá, de 1.000 para 500 durante os 3 meses e parcela isso aí em 10 vezes. No final, eu tô tomando prejuízo que eu tô abaixando, é, o 2.000 sai de graça, mas geralmente eu faço isso. tá. Fala assim, cara, então beleza, então eu vou diminuir isso aqui 3, então o valor de R$ 1.000 que você paga hoje vai ser com parcelamento e depois eu volto para os R$ 1.000. Mas eu prefiro fazer assim Não receber do nada. que abrir mão do valor inteiro e tal, porque o cara Sim, também precisa entender do valor que tá lá. Mas com certeza você chegar, se colocar e falar, cara, eu não consigo. Por exemplo, eu tava brigando com um banco aí que prendeu um dinheiro meu no empréstimo que eu fiz, e aí eu tô brigando, caraca. Só que, cara, eu tô brigando. Aí no outro mês eu paguei. Aí a mulher virou assim e falou assim, Bruno, seguinte, cara, tu tá pagando mal ou bem? Então a gente tá vendo que você não quer dar calote e tal. Cara, até o dia 20 do mês que vem, você consegue acertar? Não, até antes. Ela tá bom. Eu te vou espero, a gente postergar aqui. vê e tal, e a gente coloca. Porque eu fui honesta pra ela. Ela falou assim: não, mas eu te dou 3 meses. Eu falei assim: minha filha, presta atenção. Não adianta você me dar 6 meses e daqui a 6 meses eu não conseguir pagar essa parcela. Eu preciso diminuir a parcela. Ela, então você prefere. Então eu não vou fazer o acordo, pô. Ela, então tá bom e tal. Então, assim, isso mostra que você quer colocar, quer resolver, Sim, quer colocar, não quer usar aquilo como negócio. Então, assim, isso é com banco. Então, assim, porque você tem que. É isso que a gente falou um pouquinho aqui, de essência. sim. Cristã em Cristã, tudo. em tudo, em Em tudo. tudo. A tua essência não pode. Se perder. E eu te falar, cara, eu passei por situações em que todo mundo fala, faz isso, dá calote, não paga. Eu falei, não, mano. Aí eu falei pra Deus, tu não me tirou de tudo, tu não fez fazer isso pra eu ter que fazer isso. Eu vou tentar até o fim. E Deus vai prosperando, tira um negócio de um negócio, numa parada outra, um seguro que volta lá. Cara, equalizou. Resolveu? Eu não sei, mas Já equalizou. equalizou nesse momento. Equalizou por quê? Porque foi uma situação complicada que foi até culpa do banco. Eu tirei a minha vaidade e falei assim, não, cara, eu vou resolver. Para deixar para frente e tal, É, não vou fazer isso. olha que É interessante. tua essência em cima do que todo mundo te fala para fazer. Sim. O, Entendeu? você, todo mundo passa por situações difíceis. Sim. Agora o cristão ele precisa saber como passar por essas situações difíceis. Primeiro, confiando em Deus. Segundo, honrando as pessoas. E não E, perdendo a e essência. não perdendo a essência.
Cara, E isso é mesmo no maravilhoso. pecado, às vezes, e mesmo no erro assim, de você ter caído. Sim, Então, porque você. Ah, Bruno, tem mesmo você manter sua essência no pecado? Isso é maluquice? Tem. É você não mentir ou aumentar o negócio. Você errou. Desculpa, errei, pequei, sim. fui isso e acabou, cara. Eu vou resolver. Assumir o BO. Mas sabe qual é o E problema? arrependimento. Então, eu acho que do empresário, de todo mundo, não quer arcar com as consequências dos seus erros. Então, o problema é o seguinte: quando você assume a tua responsabilidade, você não abre uma mentira, você traz para você e fala assim, cara, tranquilo. Então, o cara que cometeu um problema, bateu com o carro, por exemplo, Hum, ou, enfim, teve problema no casamento. Cara, ó, aconteceu isso, bati com o carro, a culpa foi minha, tá tudo certo. E, cara, eu vou assumir. Se eu vou ficar sem seguro, se eu vou ter que pagar a franquia, se eu vou ter que, pô, indenizar o cara, é consequência. Eu não posso mentir para não ter essa consequência. sim. E se depois eu não conseguir ter o dinheiro da franquia, paciência. Trabalha mais, coloca lá, faz as coisas. Então, cara, acabou da. Fala, mano, a culpa foi minha, vou assumir, mas não tem como pagar o negócio. Tá tudo certo. É sobre isso, entendeu? Sim. Ó, eu bati aí. Só que, pô, cara, é isso Não é, daqui. não é a questão de perfeição. Não é isso que você quer dizer? É Assim, isso. não é ser É perfeito. você assumir sua Assumir responsabilidade suas e as responsabilidades. consequências. Eu Exato. acho que o empresário não quer assumir as suas consequências, muitas das vezes. O mau O empresário. mau O empresário. mau empresário, Eu às acho que as vezes, pessoas como um todo. A essência das pessoas como um todo é arrumar culpados das coisas e não assumir as consequências das coisas que tá lá. Pô, se você tem um negócio, se você faz um negócio, certo ou errado, você tem uma consequência. Muitas vezes a consequência pode ser um erro que não foi seu. Também acontece ok. isso. É Tu do paga jogo. coisas que não é sua, É do jogo. entendeu? Mas são consequências. E eu não posso deixar de ter essas consequências. Por exemplo, teve uma vez que eu fui eu fui no Bradesco, eu falo aqui Bradesco mesmo, e a mulher, a gerente lá não quis me atender, eu tive um problema com a gerente. Foi mais ou menos culpa minha, mas mais culpa dela. Porque ela fez lá um título lá de alguma coisa, que eu não concordei, coisa de banco, e ela prendeu um negócio meu lá e eu falei um montão de coisa, falei que ia processar, o meu erro foi talvez falar que ia processar e tal, eu não processo ninguém. Aí eu fui lá, aí depois desse dia, essa gerente não fala direito comigo e tal, beleza. Só que eu cheguei lá para ir no banco, ela não olhou pra minha cara, não me atendeu. Mano, eu voltei mal. Falei, cara, não preciso passar por isso, sabe? Coloquei e tal. Aí no outro dia, eu peguei o gerente geral, eu ia botar um negócio, falei, cara, falei, mano, não vou fazer não, vou fazer diferente. Cheguei no gerente geral, falei, ó, aconteceu, não falei dela, falei, minha situação, eu quero resolver isso aqui que aconteceu e tal. Ele, não, beleza. Foi outra coisa e tal, mas você não trouxe a raiva, aquele negócio lá, para uma coisa que você ia aumentar muito mais a pressão e fazer com aquilo uma coisa muito pior, porque você ia botar, você ia processar, você ia colocar. Eu falei assim, cara, você tem que ser maior do que muitas vezes as coisas acontecem. Então, sobre isso, porque, cara, a gente acabou falando um montão de coisa, tô falando demais aqui, mas assim, sobre isso tudo, o que que você identifica ali dentro da tua fé sobre o perfil de empreendedor? E o que que você aconselha ali no momento, não tô falando mais de crise, não, até no momento de sucesso mesmo ali, de como lidar, de como não perder a essência, de como, porque assim, a gente está falando de coisas bem práticas, mas a gente tem outro cenário que aí eu me culpo muitas vezes, é abrir mão do filho, de algumas coisas porque você trabalha demais, é outras coisas, é desequilibrar o casamento,
é você desequilibrar muitas coisas que estão ao redor, também por aquele negócio que tem que fazer, tem que acontecer e tal. É, como você entende que é esse equilíbrio? Eu queria que você trouxesse também uma palavra ali que você entende nesse momento que possa servir de norte aí para o empreendedor, porque não é só sobre decepção, é sobre a coisa, então é muito mais complexo. Você como pastor, você vê aquela pessoa que tá mal, no outro dia tá bem, você vê que aquela pessoa que tá com carro velho, no outro dia Tá tá com com carro carro zero? novo. Aí tu fala assim, pô, mas esse cara aqui tá devendo tão Tal, fundo como de é que ele tá tal, achando que que tá tá ali? chegando carro novo. É, Você consegue ver isso tudo, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. bom, legal isso. É, vamos lá. Guarde o temor a Deus. Segundo ponto, guarde a simplicidade. Honre os seus fornecedores. Honre os seus funcionários. Momentos difíceis, todo mundo vai viver. O empresário ele não está livre dos seus momentos difíceis. O profissional não está livre dos seus momentos difíceis. Mas a gente precisa guardar o temor a Deus. Outra coisa, sucesso não é ter muito dinheiro. Sucesso é você ser próspero. E próspero é um leque. Próspero envolve sua família, envolve seus filhos, envolve seus negócios. Então, prosperidade é um leque. Eu creio muito que Deus tem isso para as pessoas. Eu creio muito que Deus ele derrama isso sobre. Isso é bênção que vem de Deus. Então, o empresário ele precisa guardar o seu coração, guardar o temor de Deus, para que ele não possa cair em ciladas. Passou por momentos difíceis? Como a gente acabou de falar, converse com seus fornecedores, Tá negocie, quebrando. peça prazo, ore, peça direcionamento, peça sabedoria a Deus. Enfim, ele não pode abrir mão do alicerce dele. Ele não pode abrir mão da comunhão dele com Deus. Ele não pode perder a fé. Eu acho que é por esse caminho. Não tem como a gente fugir disso. Esteja ele passando por um momento familiar ou não, ele precisa guardar a fé dele. É Deus quem vai ajudar, é Deus quem vai trazer essa estrutura, fazer com que essa estrutura reviva de novo. Olha, eu vou ser bem sincero, a gente está falando de situações difíceis. Eu lembro de um amigo meu, ele empreendeu, ele abriu uma creche. Olha a situação dele. Ele abriu uma creche. E quando ele tentou correr com os documentos, tentou fazer com que a creche dele pudesse sair o mais rápido possível para ele aproveitar o início do ano, né? Creche, colégio, as pessoas têm aquele período que ela precisa fechar todo o projeto para quando chegar no início do ano, ele já poder abrir a matrícula, receber novos alunos e ali fazer todo o negócio. E o que que aconteceu? Ele correu atrás do. Cara, assim, Deus é testemunha disso, e ele falava isso com a gente. Ele falava, poxa, gente, vamos orar por mim aí, eu tô numa situação muito difícil. Ele correu para ajeitar a documentação dele, não conseguiu. Ele falou, cara, eu vou abrir, senão eu vou perder tempo e depois eu vou ajeitando a documentação. Ele abriu, começou a receber as crianças, etc e tal. O que que aconteceu? Fiscalização bateu na creche dele. Você sabe, a gente está no Rio de Janeiro, a gente está no Brasil. E a fiscalização bateu, encontrou uma série de inconformidades na documentação, outras coisas mais. Ele explicou para a pessoa que estava ali, né, para o funcionário público que estava ali, o que, que ele tentou fazer, trouxe toda a papelada. Eu falei, ó, fui em tal lugar, fiz isso, fiz aquilo outro, tudo atrasou. Eu, na boa fé, eu abri a creche, mas buscando resolver os problemas o quanto antes. Isso é princípios. O que que geralmente a gente poderia ver num cenário desse, né? Poxa, vou molhar aqui, vou fazer uma oferta para o fiscal, dar um dinheiro para ele, para molhar a mão dele, para ele poder me ajudar. Cara, em nenhum momento ele se posiciona dessa maneira. Em todo momento ele falou o que ele fez, tentou resolver e que agora ele estava numa situação difícil. E sabe o que que aconteceu? A fiscal, no final de tudo, olhou para ele e falou assim: cara, eu vou te ajudar. É, Eu vou te ajudar. porque ele abriu mão da consequência. Se for fechar, tomar multa, ok, mas não fere o princípio. Ele não feriu o princípio. A mulher no final falou assim: eu vou te ajudar. Me procura tal dia. E ele ficou até preocupado.
com propina, com alguma coisa assim, e ele não queria, e ele não fez isso. Cara, a mulher simplesmente entendeu que precisava ajudar ele. E ajudou, ele resolveu o problema da documentação dele, a creche continuou funcionando, funcionou, e ele resolveu tudo. Esse é um cenário praticamente impossível, Uhum. ou um cenário muito difícil. Mas a gente não pode abrir mão dos nossos princípios. Ou a gente crê que Deus ele está no controle e que Deus é quem traz a sua graça, o seu favor sobre nossas vidas, ou a gente vai estar sujeito a todo e qualquer tipo de pressão que possa vir sobre nós. Não estou dizendo que é fácil, não, tá, não, tá, Bruno? Não estou dizendo que é fácil. Mas Não, o que eu mas estou é querendo. sobre. Mas é o que eu falei. É você abrir mão das consequências. Cara, qual é a consequência? Quebrar e tal? Eu falei, beleza. Mas Eu vou eu fazer não. o que é certo. Eu vou falar a verdade. Eu, Ó, realmente tentei, tô errado e pronto. Se ele falar, não, eu tô certo e tal. É, e, e isso gera. E eu acho que isso gera legalidade. Vamos dizer assim? Será? pode sim, Legalidade a Deus agir a favor dele. com certeza. No momento em que ele mente, Deus não tem legalidade na mentira. Sim, Deus não tem legalidade em. Não, não é sobre o erro. É isso que eu tô sim, falando. Não é sobre o pecado. Não é sobre o ato. sim. Mas é. Deus tem autoridade sobre tudo. Sim, sim, sim. Mas no momento em que você. É como se ganhasse um selo de aprovação. Sabe o que me fez lembrar? José. Lembra da história de José? É a passagem que eu te pedi aí. Pode ser essa então. Não, lembra de José? Sim. José, ele era o filho predileto de Jacó. Era o predileto, era o queridinho. Ele tinha uma vida de um príncipe na família dele. Os irmãos sentiram inveja e vendeu esse cara. Esse cara foi ser escravo no Egito. Foi para a casa de Potifar. Na casa de Potifar, manteve a sua integridade, sempre mantendo a sua integridade. Prosperou absurdamente, tudo que ele metia a mão abençoava. O texto vai dizer que Deus era com ele e ele mantinha integridade. A mulher de Potifar foi lá, tentou seduzir o garoto, ele não cedeu, aconteceu o que aconteceu, falou que violentou ela, sofreu uma injustiça, foi para a prisão. Poderia ter até morrido, mas ele foi para a prisão. Chegando na prisão, qual foi o posicionamento de José? Mesmo numa situação de adversidade, vou me manter íntegro. Integridade. Diz a Bíblia que Deus era com José. José começa agora a controlar o cárcere. O prisioneiro controla o cárcere. E faz isso de uma forma assim absurda. Faz isso de uma maneira que ele é reconhecido por todos. Teve o sonho, ele revelou lá ao padeiro e o copeiro, aconteceu o que aconteceu, não foi beneficiado pelo aquilo que ele fez de bom, mas ele manteve a integridade. Depois de certo tempo, Faraó tem um sonho e ele vai ser o intérprete daquele sonho. A história poderia terminar assim, e José interpretou o sonho de Faraó. Faraó tomou suas decisões, mas não. Por causa da integridade dele, por ele ter mantido a integridade, por causa de ele manter a sua fidelidade, o seu coração em Deus, Deus fez com que ele se tornasse o governador do Egito. A vida dele mudou por completo, mas ele passou por momentos terríveis na vida dele. Ele passou por momentos muito difíceis, passou por momentos difíceis na vida dele. E o resultado disso tudo é que Deus estava guiando a história da vida dele. De repente, a gente como empresário, a gente como empreendedor, a gente não pode esquecer que dentro desses processos, Deus está guiando a nossa vida. A gente não E, pode perder o Senhor de foco. e quando tu estuda um pouco essa passagem, eu tô falando do meu discernimento, tá? Tá. E Deus, no final, o que que ele faz? Ele volta pro início e restaura a família dele lá, que ele Sim. coloca E lá. que os irmãos E que o o que que eu venderam. entendo? Ele, na posição que ele estava, ele podia ter procurado a família dele. E Sim, talvez por mágoa ele não procurou. possa Por ser. ressentimento, por alguma coisa. Sim. Mas Deus, ele não faz algo, fala assim, cara, você foi fiel comigo e tal, mas ó, vamos voltar lá no início e restaurar? Porque Deus, ele não faz as coisas se não voltar no início
e te restituir de tudo Sim, do início onde você perdeu. Então, assim, porque quando eu tô falando a minha visão, sim. José podia ter ido lá, podia ter resolvido, podia ter brigado ou não. Então ele Poderia se ter. acostumou a viver assim, Sim, sem a família dele. E Deus fez o cara tá lá, a família ter pedido lá, fez tudo acontecer para que esse encontro seja feito, né? Porque foi no final que a família dele que foi foi lá, os restituída. irmãos que foram lá e que descobriram que ele era. E talvez não era nem a vontade de José Sim. ali. Porque se, na minha opinião, assim, se você tem a vontade de chegar lá fazer, você tomar atitude, você vai lá, volta, ó. Aconteceu isso. Ele não, talvez não queria tomar aquela atitude. O, Ou eu tô o, o, errado no meu é, discernimento. olha, possa ser que sim, possa ser que você esteja certo. Por quê? Mas assim, não tô falando que é isso que eu te falo. Quando você também. É o que eu a gente tá falando quando uma pessoa erra. E tem um lado. Tem um, Quando a pessoa sofre uma coisa. E tá tudo bem, a pessoa sofreu uma coisa, restaurar a filha, restaurar a vida, manter a honra e não querer voltar pra onde magoou ela. Ela não tá errada. sim, É uma proteção sim, Que Deus, ele é que nem assim uma vez eu falei, Deus, você tem que perdoar, mas Deus respeita se você não quiser mais ter relação com aquela pessoa. E tá tudo certo. A tua obrigação é dar o perdão, mas não, exato. tua obrigação não é voltar a ter ligação com aquela pessoa. É. Entendeu? O ideal seria retornar, mas quais são as condições para retornar? Quais são as condições para você manter o perdão e restaurar o relacionamento? Você levantou um ponto muito interessante. Por quê? Eu, quando vejo José indo para a prisão, eu não vejo José chorando amargamente. Choro de dor, de sofrimento na alma. Quando José é vendido como escravo, também é uma situação muito difícil. Mas eu entendo que quando ele está lá no Egito e recebe seus irmãos, a impressão é que eu tenho quando eu vejo o texto, Que ali que foi a maior prova dele. é Ali foi a maior prova o dele, quebrantamento dele. porque ele precisava Foi o liberar o perdão. perdão aos irmãos. É exatamente, é sobre Possa isso. ser, possa ser. É possível isso. E não, É, e tá tudo bem, não é que ele não queria perdoar o irmão, não. Assim, não, mas para ele ele foi o maior viveu a vida choque. dele, Exato, foi o entendeu? maior choque. Mas assim, o fato é que ele perdoou, restaurou a família dele, o plano de Deus, a todo momento, ele se concretiza Mas de novo, justamente. até arrepiando. Mas assim, de novo, ele foi bom, manteve um princípio de não de dar aquilo que o irmão dá, mesmo o irmão não sabendo quem ele era, mas ele manteve um princípio ali. Sim, Ele não deixou a raiva, e talvez esse seja a prova de Deus. Quando ele te confronta com o teu passado, às vezes você não precisa perdoar, não ter tido perdão, mas só de você não ter tido a vingança de querer uma retaliação, aquilo para Deus já gera já ativa nele a restauração que ele precisa fazer na tua vida. Eu fui agir? Não, acho que eu tô ficando. não, tá ficando bom, né? Mas assim, mas é meu sentimento, porque assim, eu não. E assim é por várias situações. A gente acha que é muito fácil, pô, cara, aquele crente lá vai perdoar, tá tudo certo. Cara, às vezes Deus te confronta no perdão e não te confronta. Eu falo assim, filho, você tem que perdoar. Eu não consigo, mas cara, você tem que perdoar. Aí no final ele fala assim: tu não quer perdoar, não? Eu te entendo. Talvez se não fosse Deus, eu faria a mesma coisa que você. Agora eu vou te fazer uma prova. Volta lá e vê se você tem a sede de vingança, de retaliação, de fazer aquilo. Quando você é curado daquilo, acho que automaticamente tu libera o perdão sem nem você saber que tinha um perdão. É. Então, Emerson, acho que foi esclarecedor. Pra gente meio que encerrar agora, eu queria que você deixasse ali a passagem que impactou a tua vida, que te Sim, direciona sobre o empreender. Você tá nesse negócio aí que você vai começar a empreender agora, né? sim, sim, Que sim, é muito desafiador, sim. ver várias coisas ao mesmo tempo.
Que Deus te abençoe. Amém. E que eu queria que você deixasse uma palavra ali quando o empresário estiver ali naqueles momentos difíceis e tal. Sim. E qual é a passagem que mais te toca e que você mais aconselha? Olha, tem um versículo bíblico que eu carrego, está lá em Romanos 8. Quando eu vivo momentos difíceis. Romanos 8, Romanos 8. Eu não lembro, não sei se é 28 ou 14, eu não lembro. é o que eu tô meditando muito no 32. Que diz assim, ó, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados pelo seu decreto. Eu entendo que sejam coisas boas ou sejam coisas ruins, isso, porque eu estou debaixo da mão de Deus, isso vai me proporcionar um aprendizado, vai me proporcionar ver a mão de Deus, vai me proporcionar, de alguma forma, um crescimento. Então eu carrego, principalmente para situações difíceis, que todas as coisas contribuem, porque Deus, ele não perde o controle absolutamente de nada. E a minha vida, ele tem total controle. Eu carrego esse versículo para minha vida e para tudo que eu vivo. E eu acho que é o que eu tô vendo aqui, que é o 32, que fala que nada nos afasta do amor de Deus. Sim, sim, sim. Porque Lindo. ele deu o seu filho. Não, acho que o 32 ele fala que Deus, se Deus deu o seu filho, o que ele não Nos nos dará dará ainda mais, né? ainda mais. Aí lá no final, aí embaixo ele fala que nada nos afastará. Por causa disso tudo, nada nos afastará do amor de Deus. Então nem a sua queda, nem seu grande erro, nada nos afasta do amor de Deus. Sim, sim, é verdade. Estamos guardados nele, Sim. firmados nele. Mas eu acho que é nesse versículo em outro que também fala que você precisa se resguardar, e enxergar ali a essência de Deus na sua vida, os princípios, o que Deus traz. Não é também assim de. Nada te o que eu entendo é o seguinte: nada te afasta do amor de Deus. Nada. Nada. Ele sempre é acessível, Sim, em qualquer situação, em qualquer momento. Só que você acaba criando barreiras, achando que o pecado me afasta do amor de Deus, que ele não te afasta e nada. Só que as suas atitudes te fazem encontrar Deus muitas vezes. Pelo menos o seu querer, o seu arrependimento. sim. Então, assim, por mais que nada te afaste do amor de Deus, mas como é que você vai encontrar Ele no meio da soberba, no meio Aí fica mais dessa difícil. confissão, dessa É, confusão? Você nem vai saber se eu é, podia ser amado, que Deus te ama, sim. entendeu? É a Tem a ver um restauração. quebrantamento, Sim, que eu acho que é a palavra. sim. Então, Emerson, eu queria te agradecer, muito obrigado de coração, que Deus abençoe sua vida, obrigado por tudo que você tem feito por mim ao longo desse tempo, que hoje o que a gente fez aqui é algo que eu precisava fechar isso, ainda esse ano, é uma coisa que eu queria colocar, tudo bem que é muito espiritual, Sim. mas e o Conecta é para empresários, mas é, por que não colocar o Falar mais empresário dentro do de Deus, espiritual. porque no final tudo é sobre isso. Sim, Tudo bem se você não quiser, Deus te dá o livre-arbítrio se você quer ou não quer. sim, Mas hoje aqui eu queria realmente tirar esses mitos, né, de que o empresário não pode viver pela fé, que o empresário que caiu é safado sim. e tira o mérito de todos os outros que se esforçam e ser uma pessoa melhor e honrar por tudo. Então acho que é sobre isso, Que isso, eu que certo? agradeço, Bruno. Agradeço pelo convite, agradeço pela oportunidade de estar aqui, agradeço você que está nos assistindo. Se você está passando por um momento difícil com a sua empresa, com os seus negócios, saiba que existe um Deus que pode te ajudar, que pode fazer grandes coisas por você. Se você está vivendo como essa situação E que a a gente SBF também comentou, pode te ajudar, né? a SFF com certeza pode te ajudar. E de repente Não como Deus. com certeza. Mas se você de repente está passando por um momento em que você não consegue pagar, honrar com os seus compromissos, ou de repente você tem se afastado de princípios que norteavam a sua vida,
por causa de repente, da soberba, da ganância, seja lá o que for. Deus, ele espera uma atitude sua, uma atitude nossa, posso dizer assim, de retorno para ele, de retorno para a presença dele. Eu tenho certeza que a mão de Deus, ela é poderosa o suficiente para te reconduzir, para fazer você andar nos caminhos certos e te abençoar de uma maneira extraordinária. Eu creio que também, Bruno, você vai viver ainda grandes coisas ainda na presença do Senhor. Você está Amém. começando a sua caminhada, tem aprendido muito e tem um coração muito disposto. Isso é muito bom. Amém. Que assim seja. Verdade. Então, Emerson, você já se despediu? Quer falar mais alguma coisa? Mandar um beijo lá pra Beth, pros seus filhos? Olha, Ah, eu falei sempre, pra. sempre. Mo, te amo. Meus filhos, vocês moram aqui, ó, dentro do meu coração. Papai ama muito vocês, tá? Para toda a audiência, um forte abraço. Que Deus abençoe a todos. Bom, pessoal, esse foi o Conecta SBF. Muito obrigado pela audiência. Que isso seja impactante, que isso seja um pouco do meu propósito para a vida de vocês, que Deus toque a vida de vocês e que se você tiver aí culpado no momento difícil, saiba que Deus te ama, que o amor dele está acessível. E se você também está no momento de sucesso, não esqueçam de colocar ele aonde tem que colocar, que é no centro de todas as coisas, nos princípios. E é sobre isso, certo? Certo. Grande abraço, tchau, tchau.